Amém. Vamos abrir nessa manhã a palavra do Senhor. Obrigado, Tavinho. Deus abençoe a sua vida. Pai do Asaf. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Estamos dando sequência à nossa série de exposições nesse livro. E esse é um dos textos em que nós parece estarmos abrindo ali o aplicativo do The Chosen, vendo uma cena diante de nós, o poder de Deus acontecendo, o nome do Senhor sendo exaltado, e o mesmo Jesus que curou quando andou entre nós, cura nesse texto de Atos capítulo 3, e cura também no dia de hoje. O poder dele não é menor, a influência dele não é menor. O mesmo Espírito Santo que vai agir neste texto, neste relato, é o mesmo que age nas nossas vidas. Precisamos ter essa expectativa. E que ao lermos a palavra do Senhor, tenhamos a consciência firme, clara e pulsante no nosso coração. Essa é a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Então tenha certeza e essa expectativa no seu coração. Atos capítulo 3, versículo 1 diz assim, a santa palavra do Senhor. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Amém. Esse texto está na sequência, divinamente inspirado e divinamente inserido nesse lugar, logo depois do texto que nós expusemos na semana passada, versículo 42 ao 47, que dá um panorama geral de como viviam os convertidos. Falamos sobre a perseverança dele na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e prodígios e sinais eram feitos. E muitas coisas aconteciam ali, e os que criam estavam juntos, eles tinham tudo em comum. Eles perseveravam nas orações, no partir do pão, de casa em casa, essa era a rotina deles. E diz a palavra de Deus que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. E no versículo 42 até o versículo 47 do capítulo 2, nós temos como que uma manchete geral, um título daquilo que era a forma deles viverem. E então no capítulo 3, no versículo 1, nós vamos ter um zoom in, ou seja, uma aproximação, um exemplo daquilo que muito acontecia, sinais, prodígios, maravilhas, curas, ensinamentos, aconteciam ali. E nós vamos ver logo depois desse texto, no versículo 11, que Pedro vai explicar o que havia acontecido. Era assim a dinâmica.
as pessoas tinham comunhão, havia cura, haviam maravilhas, mas havia também ensinamento da palavra de Deus que dirigia a vida daqueles irmãos e dizia: é isso que está acontecendo. Eles desfrutavam da experiência e eram dirigidos pela doutrina, pelo ensinamento e a perseverança na doutrina dos apóstolos. E diz o texto então que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo. Eles estavam diariamente de casa em casa, mas eles não tinham nada contra a tradição. Eles não achavam que o templo era um lugar mais santo, mais especial, mas eles, como de costume, conforme a tradição, seguiam ali regularmente, de tempos em tempos, períodos em períodos, e ali eles foram para a oração das 3 da tarde. Os 2 discípulos, apóstolos, seguindo ali para o templo para orar, para falar com Deus. E diz ali a palavra do Senhor que naquele mesmo momento estava sendo levado um homem coxo de nascença, que era diariamente colocado à porta do templo. E ao ler esse trecho, dizendo aquele homem era carregado até aquele local, não é difícil a gente lembrar da ocasião em que Jesus estava dentro de uma casa, e a casa estava cheia de pessoas, e as pessoas não conseguiam entrar. Então 4 amigos vêm com um homem também coxo de nascença, e eles tiram o telhado e descem aquele homem doente que precisava de um milagre ali, no lugar onde Jesus estava. E ali então, uma coisa parecida com o que aconteceu aqui, aconteceu naquela ocasião. O que eu estou querendo dizer é que o mesmo Jesus que curou lá, é o mesmo Jesus que cura aqui no livro de Atos e que continua curando nos dias de hoje, fazendo milagres, maravilhas, coisas extraordinárias para a glória dele. E então aquele homem estava sendo carregado para ser colocado ali à porta do templo, a porta chamada Formosa. E ele estava ali com um objetivo: pedir esmolas. Era costume e era uma compreensão da cultura e da tradição ali que dar esmolas era alguma coisa que agradava a Deus. E de fato, socorrer aqueles necessitados, aqueles que não tinham condição de ter o próprio sustento, é bem visto e aprovado por Deus. Deus abençoa esse tipo de atitude. Nós vimos também na semana passada que aqueles que tinham mais posses vendiam suas propriedades e socorriam aqueles mais necessitados. E aquele homem, sendo levado ali, esperava receber algumas moedinhas, quem sabe, para poder comprar o pão daquele dia e resolver o problema imediato dele. E então ele vê aqueles 2 discípulos, apóstolos, entrando ali, e ele vê Pedro e João que entrar no templo e faz aquilo que ele foi fazer: pediu esmolas. Pedro então, diz a palavra de Deus, fitando. Essa é uma palavra que a gente só usa no contexto bíblico. Eu não sei se alguém fitou o outro hoje. Fitar é olhar fixamente, atentamente. Olharam os 2 juntos, com atenção. Aquele homem à porta, ele não passou despercebido. O Senhor olha e fixa o olhar em cada um de nós. A sua vida não passa desapercebida. Os seus sofrimentos, as suas necessidades, as suas dores. E o Senhor nos olha não apenas na superficialidade, mas olha dentro do nosso coração. E aqueles 2 discípulos, Pedro e João, pararam e olharam para aquele homem. E eles disseram: olhe para nós. O que nos possivelmente permite concluir que talvez aquele homem estava de forma, talvez até um pouco displicente, pedindo a sua esmola. Talvez ele nem estivesse olhando para um lado, e os discípulos aqui, ele pedindo: me dá uma esmolinha, por favor. E então ele é chamado por Pedro e João, que diz: olhe para nós. E então ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro e João, porém, é uma conjunção adversativa. Por outro lado, ele que estava esperando receber esmolas, Pedro e João, lhe deu uma palavra que não foi inicialmente bem-vinda: eu não tenho nada, não tenho nem prata, nem ouro, não tenho nenhum dinheiro. Hoje em dia, a gente nem pode mais dar essa desculpa, porque
Não, você pode passar um Pix, não tem problema, tal. Mas eles disseram, não temos nem prata, nem ouro, não temos nenhum recurso financeiro que pode atender e acudir você. E quem sabe, ao ouvir essas palavras, aquele homem coxo de nascença já baixou a mão e, desanimado, frustrado com aquela palavra, falou, poxa, não adianta nada vocês estarem passando aqui. Mas novamente, outra conjunção adversativa se insere aqui no texto, quando ele diz, não possuo nem prata nem ouro, mas, por outro lado, o que eu tenho, isso eu dou. Será que ele tem um pão? Será que ele tem alguma outra coisa que não é nem prata nem ouro, não é esmola? E ele diz, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E esse é o versículo mais importante desse texto. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. E em nome dele, é por ele, para ele que são todas as coisas. A nossa cura e a nossa enfermidade, o nosso sustento e também a nossa escassez, a nossa alegria e a nossa tristeza, é para ele, é no nome dele que nós vivemos. E ali a cura do Senhor vem sobre a vida daquele homem. Ele diz, levante-se e ande, dá uma ordem àquele homem. Eu não estou perguntando se você quer, mas eu estou falando, levante. E ele estende a mão, Pedro estende a mão para aquele homem, pega na mão direita do homem e ajuda ele a se levantar. Ele era um homem coxo de nascença, jamais tinha andado. É muito possível que até o seu sistema circulatório sequer estava acostumado a ficar em pé. E é possível que aquele homem coxo tenha ficado meio tonto, meio zonzo, o sangue desceu para as pernas. Eu não estou acostumado a ficar em pé, mas diz a palavra de Deus que naquele momento os pés e tornozelos se firmaram e ele não só ficou de pé, mas ele deu um salto. E então, ao dar aquele salto, começa a andar e acompanha os discípulos para entrar no templo. Talvez meio tonto, meio entendendo, mas sem entender, já havia esquecido do que ele tinha pedido a respeito das esmolas, mas ele entra no templo. Não apenas conseguiu ficar de pé pela primeira vez, andou pela primeira vez e saltou pela primeira vez. Ele foi naquela manhã carregado por amigos, por pessoas que tiveram piedade dele, conduziram ele até ali, mas ele não esperava poder entrar no templo e louvar e adorar a Deus. E aqueles que estavam ao redor ficaram maravilhados ao ver aquilo, aquele grande milagre. No texto da sequência, a partir do versículo 11, nós vamos ver que os discípulos acabaram sendo perseguidos por conta disso. Mas os que estavam ali ficaram espantados, admirados com o que tinha acontecido. Assim também, com a minha e com a sua vida, podemos ter a expectativa de coisas maravilhosas acontecendo. Curas físicas também, o nosso Deus é poderoso para fazer isso. Mas muito mais do que isso, a profunda transformação operada pelo nome de Jesus. É isso que faz a igreja ser igreja. Não são as curas propriamente ditas. Porque alguém pode ser curado fisicamente, mas não ser convertido. E depois de ser curado, acabar indo para o inferno, andando. Meus irmãos, a minha crise no final do meu curso da faculdade de medicina era essa. Deus, legal se eu puder ajudar as pessoas e curar as pessoas, dar um medicamento, propor um tratamento, mas se elas não conhecerem o nome do Senhor, elas vão saudáveis, ter uma velhice confortável, quem sabe, mas se não conhecerem o nome e a transformação profunda operada pelo Senhor, irão para o inferno. E esse texto mostra para a gente um homem que é alcançado pela graça de Deus e que cumpre o propósito dele na vida dele. Nós vemos aqui o Senhor operando. E o mesmo que operou nos evangelhos, opera nos Atos e até o dia de hoje, a profunda transformação operada pelo nome de Jesus. E nós vamos ver aqui uma dinâmica que acontece muitas vezes
Primeiro, a consciência de que nós somos pecadores, falhos, miseráveis, sofremos dores físicas, emocionais, por conta do pecado, por causa das nossas imperfeições. Depois nós vamos ao ponto de virada, o sangue de Jesus sendo derramado, o nome dele operando uma transformação, e assim com a minha e com a sua vida. E ele segue no terceiro ponto ali, louvando a Deus, fazendo aquilo para o qual ele foi criado. E vamos olhar novamente para esse texto, com atenção, e perceber alguns importantes detalhes que nos revela a palavra de Deus nessa manhã. A palavra de Deus diz então no versículo 1 que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para aquela oração das 3 da tarde. Era comum para eles. E também, no versículo 2, estava sendo levado um homem coxo de nascença, que também diariamente era colocado ali na porta do templo. E a primeira palavra que eu quero trazer nessa manhã é que a providência de Deus, ela nos dá a oportunidade de percebermos, de termos evidenciadas a nossa miséria. Era um dia como outro qualquer. Talvez, pensava aquele homem coxo. Mais um dia à porta do templo. Mais um dia pedindo esmolas. Mais um dia dependendo dos outros. E também Pedro e João não haviam agendado uma reunião em que a cura ia acontecer e venham porque tal dia a cura acontece. Não, Deus cura quando Ele quer. A providência dele é de acordo com a intenção, o plano e o propósito dele. Às vezes Deus vai curar, às vezes Deus não vai curar. Mas naquele dia quis a providência do Senhor unir aqueles 2 cenários, um homem coxo e 2 discípulos, que foram para orar. Mas a providência levou aquele homem coxo até aquele lugar, naquele dia e naquele horário, para ele lembrar que ele tinha sofrimentos, dores, não apenas físicas, mas do coração, da vida dele. E tal qual aquele homem, nós também nascemos com defeitos, não físicos apenas, alguns de nós sim, mas no nosso coração e na nossa alma. O nome desse defeito, dessa enfermidade é pecado. Nós somos pecadores de nascença. Você nasceu ainda um bebezinho, ainda não tinha consciência de nada, já era pecador, já nasceu pecador. É o que nos diz a palavra do Senhor, é o que nos diz a boa teologia. Fomos nascidos, gerados no pecado e nascemos pecadores, mas a providência de Deus, ela nos ajuda e nos conduz a esse lugar, a nos percebermos como pecadores, como gente que não dá conta de curar a si mesmo, gente que não dá conta de resolver o problema principal, mais importante e fundamental da sua vida, o problema da separação espiritual de Deus, o nosso pecado. E quando a providência nos conduz para esse lugar, quando Ele providencia, quando Ele prepara esse cenário, nós podemos ter certeza, o Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele pretende, aquele que começou a boa obra, começa por esse lugar, dar para cada um de nós essa consciência. Eu sou pecador, eu não dou conta, eu posso me esforçar a vida inteira, tentar fazer o bem, ajudar as pessoas, procurar ser justo, mas isso não vai mudar o meu estado, a minha condição e a minha essência de pecador. Só o sangue e o poder do nome de Jesus é quem podem fazer isso. E aquele homem foi levado àquele lugar para ter, pela providência, uma transformação, assim como eu e você. Então, se em algum momento houve tristeza na sua vida, se você tem essa tristeza por conta da consciência de Deus, eu não dou conta, louve o nome do Senhor, a providência está lhe visitando e cuidando de você. Aquele homem é levado ali e a sua fraqueza é exposta. E muitas vezes as situações desconfortáveis da nossa vida nos levam a isso. Situações em que as pessoas vêm agir mal com a gente, isso é responsabilidade delas, não é nossa, mas que nós, em vez de reagirmos de uma forma positiva,
reagimos de forma ruim. Aí é responsabilidade minha. Mas o meu pecado é exposto. E a graça e misericórdia de Deus fala: meu filho, você está surpreso de agir assim? Eu não estou. Eu conheço você mais do que você mesmo se conhece. Diante das lutas, das injustiças, dos sofrimentos. Conheço as suas reações diante dessas coisas. E a minha providência que está promovendo essas coisas. Lá no livro de Gênesis, quando o pai de José e de seus irmãos, depois que ele morre, os irmãos com medo procuram José e falam: o que será que José vai fazer com a gente? José fala: é bem verdade que vocês planejaram o mal contra mim. Gênesis 50, 20. Mas Deus transformou o mal em bem. A providência dele permitiu que passássemos juntos por essa escassez no Egito, pelas prisões que eu passei. A providência me permitiu chegar até aqui e ter consciência de que eu mesmo não dou conta. Mas o Senhor transforma o mal em bem para que muitas pessoas sejam salvas. A providência visitou a mulher samaritana à beira do poço. Ao meio-dia ela saiu para tirar água daquele poço, onde ninguém talvez ia incomodar ela. Não era costume tirar água do poço com o sol quente. E ela vai ali tentando se esconder, mas não da providência de Deus. E Jesus chega ali e tem um diálogo com aquela mulher. E então, em João capítulo 4, versículo 15, Jesus diz para aquela mulher no versículo 16: vai, chame seu marido e volte aqui. E aí aquela mulher fala: eu não tenho marido. E a providência a alcança e abençoa quando Jesus diz: você tem razão ao dizer que você não tem marido. Eu conheço a tua dor está sendo exposta, não para que ela humilhe ainda mais você, mas para que você tenha consciência da graça de Deus. E talvez muitos de nós estejamos passando por situações na nossa vida em que nós nos sentimos como aquele homem coxo, carregado, dependendo dos outros. E o nosso coração foi aberto, rasgado, exposto, e as lágrimas vêm aos olhos, e a gente chega a duvidar de Deus. Deus, por quê? Descanse na certeza que a providência de Deus te trouxe até esse lugar. Ele que promoveu, que preparou essa situação, Ele continua cuidando de você, assim que o nome do Senhor opera profundamente a transformação em nossas vidas. Deus, ainda não estou entendendo, Senhor. Por que comigo? Por que dessa forma? Porque eu que tenho tentado tanto, tenho passado por essas coisas, a providência do Senhor nos visita. Versículo 4 diz: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Aquele homem coxo olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Tal qual aquele homem coxo, todos nós temos expectativas. Esperamos da vida, de Deus, dos outros, de nós mesmos, das situações, das oportunidades. Nós também temos expectativas. E quando as nossas expectativas, aquilo que a gente contava como certo, aquilo que estava no nosso planejamento, ele é frustrado, nós podemos ter a certeza que as nossas frustrações, muitas vezes, são um método de Deus para operar essa profunda transformação que o nome de Jesus faz nas nossas vidas. As nossas frustrações, a sua expectativa daquilo que não deu certo, aquilo que você contava que ia acontecer redondo, que ia dar muito combinandinho ali, e você se frustrou. A sua expectativa foi rala abaixo. Você se feriu, você se machucou, você foi traído. Você achou que a cura viria, que o problema seria resolvido, mas você foi frustrado. Muitas vezes, esse é o método que Deus usa.
Jó era um homem temente a Deus, reto, íntegro, sacrificava, adorava a Deus. Ele sacrificava inclusive pelos próprios filhos. Muito possivelmente a expectativa dele é que ele tivesse uma vida tranquila. E os mais de 40 capítulos do livro de Jó vão mostrar um homem que sofreu sem entender o que estava acontecendo. Frustrado. Que adianta será ser fiel a Deus, diziam seus amigos, a sua própria esposa. Mas esse foi o método de Deus usado na vida de Jó, para ao chegar ao final desse livro, lermos no registro que diz: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Em algum momento no livro de Jó, ele fala: eu sei que eu estou sofrendo, mas o meu Redentor vive. As frustrações, aquilo que não deu certo, aquilo que não saiu conforme planejado, muitas vezes são o método de Deus. Porque nosso Deus não é um Deus que está circunscrito ao tempo, às circunstâncias. Diz a palavra do Senhor que a nossa leve e momentânea tribulação não podem ser comparadas com a glória do porvir e da presença do Senhor. É nesse momento da frustração, quando a gente perde todas as coisas, quando ninguém mais nos apoia, quando a gente se vê sozinho, quando a gente tem a consciência tranquila, limpa diante de Deus, e parece que muitas pessoas estão nos acusando, dizendo que a gente está errado. Fala: Senhor, é nesse momento que a gente fala: Deus, louvado seja o teu nome pelas frustrações, porque é o Senhor quem não me frustra, é o Senhor que é suficiente para a minha alma, para o meu coração, para a minha vida, e tudo que eu preciso é o Senhor. Meus irmãos, se você vem para a igreja e a sua expectativa é frustrada, se você vem com a expectativa de que agora eu vou parar de sofrer, agora tudo vai passar, talvez a sua expectativa será frustrada. Mas nós podemos ter a certeza que nesse método de Deus, que nos ama, que cuida de nós, Ele quer nos alavancar a um lugar de mais intimidade. E naquela necessidade, expectativa pequena que a gente tinha, de receber algumas esmolas, e naquele pensamento que muitas vezes nós temos: quando essa situação se resolver, quando aquela pessoa me pedir perdão, quando vier a cura, quando eu tiver o dinheiro, aí sim eu vou ser feliz. O Senhor frustra tudo isso, fala assim: não é assim que você vai ser feliz, não é assim que seu coração vai estar plenamente satisfeito, é somente na minha presença, é somente na profunda operação do nome de Jesus em nossas vidas. Por isso Pedro e João dizem: não tenho prata, não tenho ouro, a riqueza que nós temos não é desse mundo, mas em nome do Senhor, para que você saiba que a cura que opera em você não é resultado da medicina, não é resultado do poder de Pedro, de João, de uma denominação. Levante e anda, porque esse é o Deus que, quando dá uma palavra, um chamado para a gente, também nos ordena e nos levanta. E aquele homem, sim, foi fisicamente curado. Sim, aquele homem foi restaurado nas suas articulações, pôde estar de pé, andar e até mesmo saltar. Mas ele não apenas foi curado fisicamente, mas ele acompanha aqueles discípulos, apóstolos, na entrada ao templo e vai louvando e adorando a Deus. E nós vemos isso em muitos outros textos, Jesus curando e dizendo: a tua fé te salvou. Você teve uma cura física, mas eu que conheço o teu coração, estou vendo. Você não se apaixonou pela cura, você não estava atrás das bênçãos de Deus apenas. E não tem nenhum pecado a gente ter expectativa de Deus nos abençoar em coisas materiais. Mas o Senhor conhece o nosso coração, que coloca fé no nosso coração, e esse é o mistério da fé, de falar para a gente: olha, se eu quiser curar, eu curo. Se eu não quiser, eu não curo.
Eu continuo sendo Deus. E meu filho, quando você descansa nessa certeza, minha filha, quando há tranquilidade, Pai, no teu coração, para saber qualquer que seja a resposta do Senhor, Ele continua cuidando de você. Aí nós entendemos. E fomos não apenas curados fisicamente, mas profundamente na nossa alma. Fomos salvos. Fomos salvos. Muitas vezes o Senhor Jesus disse: levanta, anda. Levanta, que teus olhos sejam abertos. A tua fé te salvou. E essa é a profunda transformação que o Senhor faz nas nossas vidas. Pela providência nos dá a oportunidade de tomarmos consciência da nossa miséria. Deus, eu queria tanto mudar o meu jeito, ser mais paciente, menos tímido. Eu queria tanto curar esse trauma da minha vida. Eu queria tanto que fosse diferente. O próprio apóstolo Paulo orou algumas vezes pedindo a Deus que tirasse o espinho que ele tinha na carne. E a palavra que Deus diz para ele é: a minha graça te basta. É suficiente. E talvez você não vai ser curado fisicamente, mas a profunda transformação que o nome de Jesus faz nas nossas vidas é suficiente para que a gente conviva e para que a nossa dor seja redimida, encontre redenção e na nossa fraqueza a gente possa glorificar o nome do Senhor. O texto vai chegando ao final, no versículo 7, quando Pedro, diz a palavra de Deus, pega a mão direita do homem, ajuda ele a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. A nossa salvação, quando ouve a voz de Deus, ela é imediata. Nós somos arrancados do reino das trevas e somos firmados no reino de seu amor. Não há nada que possamos fazer para merecer, não há nada que nós possamos fazer para comprar, mas já foi feito na cruz do Calvário e o chamado é eficaz da parte de Deus. Imediatamente ele se firmou, ele deu um salto e ficou em pé e começou a andar, entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas. A profunda transformação que o nome de Jesus faz na nossa vida, o milagre de Jesus na nossa vida, sempre e necessariamente vai nos conduzir a uma vida de louvor e de glorificação ao nome dele. Sempre. Se a gente vai ser curado, vai receber a resposta para a nossa oração, isso não vai levar a gente para mais perto de Deus, para glorificar a Ele. Por que Deus nos curaria? O agir de Deus na nossa vida é sempre para cumprir o propósito dele na nossa vida. Pergunta 01 do Catecismo. Para que o homem foi criado? Para glorificar Deus e gozá-lo para sempre. Foi para isso que eu e você fomos criados. Deus, eu nasci para ser feliz. Eu nasci para que todos os meus sonhos sejam realizados. Muitos pensam: corre atrás, acredita no seu sonho, você vai conseguir. Não! O objetivo da nossa vida não é realizar os nossos sonhos, não é ser feliz, mas o objetivo e o propósito da nossa vida é glorificar a Deus. Se os nossos sonhos forem realizados, louvado seja o nome do Senhor. Se os nossos sonhos forem frustrados, se a dor não passar, se o sofrimento não for amenizado, louvado seja o nome do Senhor. Diz o louvor número 61 do Inário Novo Cântico: graças dou por essa vida, por tantas coisas boas que Deus nos deu, mas diz o verso: graças dou pela esperança que falhou. Se nós podemos louvar a Deus em toda e qualquer circunstância, na dor ou na alegria, no riso ou no choro, aí sim nós estamos cumprindo o propósito de viver para a glória de Deus. O objetivo de Deus, ao nos curar, ao resolver alguma situação na vida, é nos levar a uma vida de glorificação e de louvor a Ele. Aquele homem curado, imediatamente, não vai à sua família, aos seus amigos anunciar, mas ele entra no templo,
Essa imagem que nos mostra, esse é o objetivo de Deus. Ou seja, se aquele homem foi curado, o propósito de Deus, a conversão, a salvação chegou naquela vida, o leva para aquele lugar. Mas se Deus não cura, Ele também nos quer levar para esse lugar, da gente glorificar Ele. E o Senhor quer curar a gente, eu creio. Quer redimir as nossas emoções, os nossos afetos, as nossas experiências, as nossas lembranças. E o desejo do coração do Senhor é que a gente traga todas essas coisas diante do altar dele e fala: Senhor, está aqui. Tem coisa boa, deu certo, planejamento, cura, recurso. Mas tem coisa que não deu certo conforme o meu planejamento. É tudo para o Senhor, Deus. Senhor, glorifica na minha vida o teu nome. Nas perdas, nos sofrimentos, nas curas, nas bênçãos. Que eu não seja displicente com aquilo que o Senhor me abençoou. E vamos ser sinceros. Se a gente olhar para trás da nossa vida, no nosso histórico de caminhada com Cristo, de tempo que a gente conhece o Senhor, os momentos que a gente mais glorificou a Ele, mais esteve na presença dEle quebrantado, foram os momentos mais difíceis. Então que os momentos de alegria, de cura, também nos levem para esse lugar. Que a gente não se ocupe com tanta coisa, mas que, se houver alguma estabilidade promovida pelo Espírito Santo, que ela seja trazida ao altar para falar: Senhor, usa como o Senhor quiser. Que a gente possa ser fiel quando a gente ora: Senhor, se o Senhor me enviar o recurso, eu entregarei uma oferta de gratidão ao Senhor, e que a gente faça isso. Senhor, quando eu conseguir ajeitar as coisas, é para a glória do Senhor. E aquele homem que sai pulando, alegre, nos conta essa história. O Senhor Jesus continua curando, continua restaurando, continua visitando. Nessa manhã, Ele olha para a tua dor, para o teu sofrimento, para a tua incerteza e fala: meu filho, glorifica na tua dor, no teu deserto. Saiba que quando você estiver fora dele, quando passar esse tempo, ainda mais, o meu plano é que você louve o meu nome e viva para a glória do Senhor.